Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Há um grupo de seres humanos que dizem várias coisas, como por exemplo, imposto é roubo, que é principalmente um pensamento, né, claro, anti-Estado, né, de que seria uma quase anarquia, né? Que anarquia eu digo no sentido de sem governo. E há outras pessoas que dizem que impostos são o preço que se paga para viver na civilização. De fato, as duas coisas são difíceis. As duas coisas são difíceis de ter em mente, né? Como erradas. As duas, pois é. Uma que contradiz a outra. Contudo, explicando melhor, se imposto é roubo, olha, a resposta de fato é não. Eu digo isso, que na verdade porque ele só atinge realmente quem não pode se defender deles. E talvez aí realmente haja de fato a capacidade sim dele ser roubo. Afinal, ele é tomado com violência, gente batendo na sua porta. Só que com certeza, se você for, como tem gente que diz que tem muitos influenciadores que são assim, que vendem bolo no pote, brigadeiros, e ganham bastante com isso, mais do que um salário mínimo, né, digamos assim, bem mais que 2, na verdade. E bom, provavelmente essas pessoas precisariam pagar o imposto de renda, declarar, né, só que eu duvido que algumas declarem, né, ou a grande maioria. E isso independente dela receber a maior parte do que ela ganha em dinheiro ou não. Mas assim, ele realmente também seria o preço para pagar para a sociedade, e aí por isso tem a restituição do imposto de renda. Você consegue restituir se você não tivesse que pagar uma escola particular, se você não tivesse que pagar um plano de saúde, os exames. Às vezes você está até se consultando no SUS, mas você tem que pagar os exames, tem que pagar remédios, medicamentos, né? Entre outras coisas que são obrigação do Estado nos prover, já que ele nos dá saúde. Também, se você IPTU, se ele for realmente o preço para pagar, se tiver na sua rua esgoto, asfalto, entre outras coisas que são dignas da benfeitoria que a prefeitura deve fazer. Por exemplo, realmente os impostos municipais não valem nada se a sua calçada, se a calçada que você deveria ter, se o asfalto que você deveria ter, a prefeitura não fez. Se você faz, a empresa que tem o monopólio te leva para a delegacia, né? Se vocês se juntaram a uma associação de bairro, por exemplo, tem casos principalmente de pontes. Teve um caso no Rio de Janeiro que um traficante fez uma ponte num córrego e mandou a nota fiscal e o pedido de reembolso para a prefeitura. Teve o caso, eu não lembro em qual, mas uma cidade, isso é bem antigo, acho que se não me engano é lá de 2010, 2009, 2010, que a prefeitura fez o orçamento de uma ponte, né, também numa comunidade que ficaria em torno de 4 milhões, 4, 5 milhões, e a população construiu
e a população construiu com o seu próprio dinheiro, né, e saiu por 1/10 do preço. Outra situação também incluindo pontes foi que uma ponte caiu, a prefeitura disse que ia fazer em sei lá quantos meses, e o pessoal que morava lá, né, construiu esse já é mais famoso no Rio Grande do Sul, que fez, e para inaugurar fez uma procissão, certo? Gastou do seu próprio dinheiro. Aí realmente, como você fica sendo esse o preço da civilização? Se nós tivéssemos, por exemplo, uma monarquia, né? E olha que as monarquias tendem a ser bem mais barato que o nosso sistema presidencialista. De fato, justificaria termos gastos luxuosos. Só que, por exemplo, o rei da Espanha, Dom Felipe VI, tem um patrimônio de só 2,5 milhões de euros. A Rainha Elizabeth e toda a sua família, por exemplo, tem um patrimônio, isso eu estou dizendo toda a família, ela tinha, né, que o Charles herdou, 500 milhões de dólares, certo? A família real saudita também tem 1 trilhão de dólares guardados, só que, por exemplo, não cobra 1 centavo de imposto dos seus habitantes. Então, assim, realmente, você acaba vendo que, por exemplo, os políticos usam esse dinheiro dos impostos para ficarem mais ricos. E como eu digo, teve o caso que apontam que o atual presidente da Câmara, né, Arthur Lira, ele comprou um cavalo de raça, né, caro, de um cantor, não vou dizer qual, que não interessa. E tem essas emendas PIX. Aí sim, realmente não há como não se sentir roubado. Porque, e também, né, em época de eleições, principalmente municipais, quando a gente vê prefeito e vereador saindo de suas tumbas para vir pedir voto. Mas assim, se você for pensar, antigamente se tinha 100% de impostos. Por exemplo, a pessoa só tinha a posse ou a propriedade do terreno. O resto era 100% de impostos. Tudo que ela colhia, seja ela tem uma mina de cobre ou de prata, seja ela só tem uma fazenda, tudo que ela colhesse ia ser pago de imposto. Por exemplo, isso na antiga Mesopotâmia, na Grécia, na Atenas antiga, tudo isso. Só que assim, e tinha os líderes de lá, é claro, tomando os poderes, dando festas enormes. Mas também eles iam combater os persas, por exemplo, e os bárbaros. Então, de fato, assim, essa questão de imposto é roubo, porque ele nos é tomado contra a nossa vontade. Só que, como eu digo e reforço, não é para ser tão levado. Isso não é para ser tão levado a ferro e fogo. Pelo motivo de que realmente, quando se houve o processo do ser humano deixar de viver em tribos e depois em aldeias para se viver em cidade, onde ele se educou, se sentiu seguro, tinha esse pensamento, que o imposto é algo que se paga para a civilização. E você via realmente um desfrute desse imposto.
Agora, realmente, como ele não se torna um roubo. E pior ainda, são pobres que são saqueados. Já disse anteriormente que, por exemplo, ninguém vai taxar um Monet que está no seu quarto, na sua parede da sala. Ninguém vai taxar, por exemplo, uma barra de ouro. E tentam e não conseguem, por exemplo, taxar os bitcoins e outras criptomoedas. Só que eles não conseguem. Então, imposto é roubo? Olha, eu diria que não, tá mais próximo os dois homens numa moto à noite. Que isso não acontece em bairro de rico que tem segurança armada, tá? Não é aquele cara numa moto que fica... Certo? Não, tem... Se não é a própria segurança pública, e aí você vê porque alguns prefeitos fazem trabalhos bem feitos nessa área... Porque quem tira a sensação de insegurança, as pessoas podem querer derrubar a taxa de homicídios, mas quem causa a insegurança mesmo são os ladrões, certo? São os assaltantes. E aí tem prefeituras que sim, usam o guarda municipal para pegar o ladrão, levar ele pro matagal e dar aquele tirinho na nuca. E aí sim se vê qual é o preço pago, né? Mas, assim, cobrar um IPTU de alguém que tem barras de ouro estocadas, eu acho que é o de menos. Só que cobrar imposto de renda de alguém que ganha só 3.200 por mês, aí já fica pesado. Mas ainda pensando que eles são de verdade a base de impostos, enquanto os outros vão gastar em Paris, e isso numa Paris assim elegante, não naquelas que está cheia de africanos e muçulmanos, e gerando impostos para quem? Para a França, não no Brasil. E só para terminar, como eu disse, o imposto, ele realmente é para você ter civilização. Porque se não tiver ele, vai ser outra forma de sequestro e controle dos seus bens. Como temos em milícias, que vai ter aluguéis de uma casa que já é sua, aluguel do espaço que é seu, tudo isso. Entre outros mais, né, que ninguém fala, que não é imposto, é taxa, é tarifa, certo? Mas também realmente o dinheiro que era para saúde, educação e tudo mais não é para um deputado, nem o presidente deles ficar comprando cavalinho, mesmo que seja de muita raça. Aí realmente o preço da civilização fica muito injusto. Fica não, é bem injusto. E aí sim, o imposto se torna um roubo. Obrigado.